rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença,
onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite para todos e todas. Nós fomos ali tirar um pouquinho de férias, descansar um pouquinho, mas nós não poderíamos deixar vocês, né? Não foi dessa vez que vocês ficaram livres de nós, não é verdade? Essa é a vantagem da internet. Nós estamos de férias, mas nós estamos trabalhando. Estamos aqui com vocês ainda, né? E nessa noite super especial, creia que essa gravação foi preparada pelo Espírito Santo para esse dia de hoje. E que ele certamente vai de encontro à sua necessidade e aquilo que você precisa, porque Deus é Deus conosco. Amém. O Senhor não funciona na nossa temporalidade. Ele é Deus atemporal. E Ele marcou essa data de hoje para você ouvir uma palavra muito especial, que certamente vai impactar a sua vida e mudar a sua existência. Eu queria que nós orássemos, começássemos com uma oração. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós agradecemos, Deus, que dia maravilhoso. Agradecemos, meu Pai, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor, meu Pai, providenciou esse dia perfeito, meu Pai, na Tua presença. Amém. Perfeito, meu Pai, não porque as circunstâncias foram perfeitas. Perfeito, Deus, não porque não houveram problemas. Perfeito porque o Senhor é perfeito. O Senhor é Deus conosco. Amém, Senhor. O Senhor é Deus Emanuel. O Senhor é Deus de esperança. O Senhor é Deus de novidade. E apesar, Deus, das tristezas, dos choros, das dificuldades da vida, o Senhor é muito bom. E nós estamos aqui porque sem o Senhor nós não podemos e nós não somos absolutamente nada. Nós agradecemos, Deus, por essa live, por esse momento que o Senhor agendou para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós leremos o capítulo de número 4. Nós vamos ler o verso de número 12. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 12. E hoje, em especial, o Senhor falou muito ao meu coração dentro dessa perspectiva de Paulo aos Filipenses. Leia a carta de Paulo aos Filipenses. Eu acho que tinha que ser uma carta pregada no nosso guarda-roupa, para a gente sempre reler, para aprender a lidar com a vida. E diz assim a palavra do Senhor: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O apóstolo Paulo diz para nós diretamente que ele aprendeu o segredo. Que segredo é esse? O segredo de como viver a vida. É verdade que quando nós nascemos, quem dera, nós nascêssemos com um manual já decorado, previsível, talvez sabendo o que irá acontecer, como nos portarmos diante de certas situações, mas a bem da verdade que não é assim. E o apóstolo Paulo, ele declara aos Filipenses: olha, eu aprendi o segredo de viver qualquer circunstância, seja ela boa ou seja ela ruim. E eu te pergunto, que segredo é esse? Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que nos fortalece. Não são as circunstâncias que nos moldam, nós choramos, nós sofremos, nós nos sentimos desanimados, prostrados, abatidos, mas o segredo de Deus para nós, que só descobre aquele que anda na perspectiva do Espírito Santo, é: você pode tudo naquele que te fortalece. E que te fortalece, inclusive,
quando nada vai bem, quando só resta o choro, a lágrima e a dificuldade. Meu irmão e minha irmã, creia que aquele que te fortalece é com você hoje e ele providenciou uma palavra fortalecedora para a sua vida, Amém. para que você saiba viver o seu dia de hoje, essa circunstância que você vive hoje. Aprenda o segredo de viver qualquer circunstância, que é viver na dispensação do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Por isso nós vamos louvar a Deus. Ele é muito bom. Amém. Ele é muito bom. Ele é poderoso. Ele não omite nenhuma verdade de nós. Ele diz que a vida é dura, que a vida é cheia de aflição. Mas ele diz, eu estou com você até o último dia. Por isso nós podemos nos alegrar mesmo assim. Por isso que eu te convido a louvar. Louvar é uma prática do crente que, apesar de tudo, ele canta porque ele é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vamos louvar ao Senhor? Amém. E hoje nós temos uma participação muito especial. Estamos recebendo dois grandes amigos, conhecidos de vocês também, o pastor Lucas Andrade e a pastora Débora. Ambos são pastores na cidade de Tumiritinga e ambos já ministraram a palavra na nossa igreja, já ministraram um curso para nós também, são pessoas abençoadas, nossos amigos, e prepararam tanto um momento de louvor, porque eles são músicos também, são adoradores, e também prepararam uma palavra maravilhosa para nós. Então, que você possa aproveitar esse tempo, tanto de louvor e adoração, com os nossos pastores, amigos, e a pastora Débora vai ministrar uma palavra poderosa no nosso coração, uma palavra muito importante que com certeza alimentará o nosso coração. Então vamos recebê-los com muita alegria, dando as boas-vindas a estes amigos maravilhosos e muito abençoados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvemos ao Senhor neste momento, vem, esta é a hora da oração, esta é a hora de nós louvarmos ao Senhor, vem, esta é a hora da adoração. Aleluia. Seja adorado, Senhor, em cada casa, em cada lar que nos acompanha nessa noite. Aleluia, Senhor. Que o teu povo reunido, ó Deus, em espírito, te adore nessa noite. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho
joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolhido tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu tesouro maior terá. Aleluia! Nessa hora de adoração, nesse momento de louvor, eu te convido a pedir que o brilho celeste ilumine a sua mente, Glória ilumine a o seu Deus. coração. O Evangelho de João Aleluia. nos diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não Glória prevaleceram a Deus. contra ela. Portanto, que o brilho celeste ilumine cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Louve ao Senhor com esse hino. Neste momento, hinário número 296. Louve, exalte e adore ao Senhor. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois isso é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não te ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luzita me vai cercando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada irmão que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. São várias plataformas e a gente vai dividindo o olhar assim, vai direcionando e acaba sendo uma experiência muito interessante, né, para cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5,
Nós leremos o versículos 1 ao 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. É um texto que provavelmente você já ouviu falar, você já conhece. É um texto muito famoso das Sagradas Escrituras, mas que tem para nós nessa noite novidade, né? Porque todas as vezes que nós lemos a palavra, que nós vamos meditar na palavra, o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor ilumina os nossos corações e a gente acaba entendendo e aprendendo algo novo. Então, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós leremos o versículos 1 ao 3 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te engrandecemos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. E através da ação do teu Espírito em nossos corações, ó Deus, apenas de lermos a palavra, nós já somos edificados e edificadas. Eu peço nesse momento que o Senhor complete o entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas, através destes versículos, ó Deus, da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei se vocês separaram, mas nós lemos o que se convencionou por chamar, o que se chama até hoje de o Sermão do Monte. Nós lemos o versículos 1, 2 e 3, o começo de um conhecido sermão de Jesus, que ficou conhecido como Sermão do Monte porque Jesus literalmente sobe em uma montanha para poder pregar, para poder ensinar aos seus discípulos. E esse ensino de Jesus, se você olhar atentamente na sua Bíblia, dá uma olhadinha na sua Bíblia, ele começa no capítulo 5, perpassa o capítulo 6, perpassa todo o capítulo 7 e termina só no final do capítulo 7. Ou seja, é um grande discurso, é um grande sermão de Jesus. Agora, por que Jesus inicia esse sermão? O que tinha acontecido até aqui? Antes do capítulo 5 de Mateus, você vai poder reparar que Jesus já tinha percorrido toda a Galileia. Jesus já tinha ensinado nas sinagogas, já tinha curado o povo, Jesus já tinha feito tantos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres, que a consequência natural do ministério de Jesus, a consequência natural do ensino de Jesus, foi que as multidões começaram a seguir a Jesus. Não apenas alguns discípulos na sinagoga, não apenas os 12 apóstolos, que eram os mais próximos de Jesus, mas uma multidão começa a seguir Jesus onde ele vai. E Jesus, percebendo essa multidão, Jesus vai até um monte, para que a multidão pudesse segui-la até o monte, porque aquela multidão não caberia em uma sinagoga, aquela multidão não caberia em um local fechado. Então Jesus vai até o monte para que haja lugar para todas aquelas pessoas que da multidão tinham esse desejo de aprender do Senhor. E naquele momento que Jesus sobe ao monte e se assenta, na cultura judaica, quando um mestre, um rabi, se assentava, significava imediatamente que ele ia falar alguma coisa, que ele ia proferir algo importante, que ele ia iniciar o seu ensino, que ele iria iniciar o seu discurso. No cotidiano, no mundo de hoje, se eu estou falando aqui com vocês e eu me levanto, vocês vão entender que aí sim eu vou começar a falar. Se nós estamos em uma roda e alguém se levanta, você entende, essa pessoa vai começar a falar. Na cultura judaica era exatamente o oposto. Quando o rabi se sentava, as pessoas ao seu redor sabiam que ele tinha algo para ensinar. E é exatamente isso que acontece com Jesus. Jesus se assenta e os seus discípulos se aproximam dele. Todos os seus discípulos, todos aqueles que caminhavam na multidão, mas que tinham um desejo de aprender mais, que tinham um desejo de conhecer mais de Jesus, se aproximam de Jesus a fim de aprender mais dele. Ah, meu irmão e minha irmã, essa é a primeira lição espiritual do Sermão do Monte. Logo nestes primeiros versículos, lugar de discípulo, lugar de discípula é próximo do mestre.
Discípulo que é discípulo de verdade, discípula que é discípula de verdade, não se contenta, não se satisfaz em ficar longe do Senhor, não se satisfaz em ficar afastado do Senhor, muito pelo contrário, se o Senhor está no monte, eu estou, se o Senhor está na sinagoga, eu estou, onde o Senhor Jesus está, eu também estou. Discípula e discípulo de Jesus, vive em proximidade com o Mestre, vive em proximidade, e aqueles que se aproximam recebem diretamente do céu um ensino maravilhoso, um ensino surpreendente, um ensino completo da vontade de Deus. Portanto, a primeira coisa que o Senhor tem para nos dizer nessa noite é: aproxime-se de Jesus. Um discípulo e uma discípula verdadeira nunca, jamais podem aceitar viver afastados do Senhor. E nesse momento que os discípulos se aproximam, Jesus começa a ensinar. E Jesus vai fazer, como eu já disse, um longo ensino, um extenso ensino. Jesus, no Sermão do Monte, vai nos mostrar o caminho para o céu, o caminho para a vida eterna, o caminho real para seguir a Deus de verdade, o caminho real para viver uma espiritualidade cristã autêntica e verdadeira. E por que é um caminho real? Por que é um caminho real? É um caminho real, meu irmão e minha irmã, porque se você olhar atentamente o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus vai adaptar, vai mostrar a aplicação prática de cada lei, a cada circunstância que ele nos coloca. Jesus vai adaptar a lei, o mandamento a cada circunstância pela qual nós podemos passar. No Sermão do Monte, não há margem para dizer que não entendemos. Ao longo do Sermão do Monte, não há possibilidade de nós dizermos que nós não entendemos qual é o mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus se torna claro, real. Se teu irmão fizer isso, você faz isso. Se você fizer tal coisa, a consequência é essa. Jesus, de maneira muito real, muito prática, mostra o caminho. Ao mesmo tempo que ele nos mostra o que nós devemos fazer, ele também vai refutar os erros dos fariseus, vai refutar as interpretações equivocadas dos líderes religiosos, vai refinar a doutrina, vai polir o entendimento prático da vontade de Deus. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma segunda realidade. Há um padrão divino. Deus deseja para nós uma obediência clara aos mandamentos. Há formas corretas de viver a vida cristã, há formas corretas de se buscar ao Senhor, há formas corretas de nos relacionar com os próximos, conosco mesmo e com o Senhor. Nós vivemos em um mundo, meu irmão e minha irmã, muito relativista, em que as opiniões, em que a ideia de certo e de errado acaba virando uma questão de opinião, uma questão do que eu acho, e o Sermão do Monte vai nos lembrar, a partir do ensino de Jesus, de que o padrão para certo e errado se encontra na palavra sobre a maior parte dos assuntos. Aquilo que a Bíblia não é clara, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo em que não há um mandamento claro, nós temos e devemos ter a liberdade de opinião, mas naquilo que a Bíblia nos orienta como amor ao próximo, como respeito, como cuidado com as palavras, como a questão do adultério, nesse tipo de tema não há questão de opinião de certo e de errado, há o padrão bíblico que o Senhor nos apresenta. E o Senhor, inclusive, nos apresenta refutando os erros dos escribas e dos fariseus nas interpretações da lei, ou seja, há a possibilidade de nós lermos a palavra e nós não entendermos o que ela quer dizer. Agora, no Sermão do Monte, não. Jesus nos esclarece completamente aquilo que ele tem para nós. Entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus, nós temos os ensinos que todos os cristãos em todas as épocas precisam estudar. Nós temos de fato o que é ser cristão de verdade, o que é ser discípulo de verdade. Jesus, nesses capítulos 5, 6 e 7, nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, tem para nós, meus irmãos e minhas irmãs, lições tão maravilhosas e profundas que eu precisaria de não sei quantos dias e horas para poder explorar todos os temas. Mas nessa noite, eu gostaria de abordar diretamente apenas o versículo 3. E o versículo 3 começa dizendo: bem-aventurados. O versículo 3, lendo ele completamente, nos diz: bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele é maravilhoso.
Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele vai fazer um dos maiores momentos de ensinos do cristianismo, quando ele vai fazer uma das maiores pregações de todas as épocas, ele começa com a voz suave e mansa, mostrando o amor do Pai e ensinando primeiro aquilo que a alma humana mais almeja e que já buscou por tanto tempo, que é a felicidade, que é a bem-aventurança. Jesus começa o seu ensino, Jesus começa todo o seu sermão nos dando a resposta para uma das questões mais profundas do nosso coração: a felicidade, o deleite, a calma, a paz jubilosa, a felicidade no caminho e no resultado, a felicidade no processo e no final, a felicidade aqui e na vida eterna. Jesus começa o Sermão do Monte de maneira maravilhosa e amorosa, apresentando para você, apresentando para mim o primeiro passo de uma felicidade verdadeira, o primeiro passo da bem-aventurança que só Jesus pode nos oferecer. Cada um de nós deseja ser feliz, todos nós desejamos ser felizes, e às vezes a gente acha que a felicidade tem a ver com o que está do lado de fora do nosso coração, quando na verdade a felicidade tem a ver com Jesus agindo no nosso coração. Bem-aventurados, felizes. Se você deseja ser feliz, se você deseja viver em paz, se você deseja ter uma paz alegre, se você deseja viver com a presença de Deus manifesta no seu coração, sentindo a graça de Deus transbordando o seu coração de alegria, Jesus nos apresenta nessa noite o primeiro passo, mas é o passo mais importante. Nunca despreze um passo, porque o passo é aquilo que nos tira do lugar, um passo é aquilo que nos move de onde nós estamos. E quem é o primeiro bem-aventurado? Qual é o primeiro passo? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, a expressão pobres de espírito, infelizmente, ao longo da história, por uma má interpretação, ela ganhou uma conotação negativa. Pobre de espírito é aquela pessoa mesquinha, é aquela pessoa que sempre espera o mal das pessoas. Pelo menos isso é o que se convencionou chamar de pobre de espírito, né? Nossa, fulano é pobre de espírito, é mesquinho, é pequeno, tem a mente pequena, o coração pequeno. É isso que se convencionou chamar pobre de espírito. Mas isso não é o que é ser pobre de espírito na Bíblia. Isso não é o que na Bíblia se entende por pobre de espírito. Também não está falando aqui de quem é pobre externamente, de quem tem poucos bens, ou nada disso. Não está entrando nesse mérito da questão. Primeiramente, ser pobre de espírito é ter a disposição correta do coração, que é o primeiro passo da felicidade. Como assim disposição correta do coração? Vamos pensar em duas pessoas, uma rica e uma pobre. A rica, ela percebe e sabe que não precisa de bens materiais. A pobre percebe e sabe que precisa de bens materiais. Então a rica, ela está disposta a receber. Ela está disposta a ter algo para si. Aliás, a rica não está disposta a receber, não está disposta a ter algo porque ela acha que não precisa. A pessoa que é pobre de espírito, que é pobre financeiramente, ela percebe que ela não tem o recurso, então ela está disposta a receber. Pois bem, o que esse exemplo tem a ver com ser pobre ou rico de espírito? Alguém que é pobre de espírito tem a disposição correta para receber aquilo que Deus tem para oferecer, tem a disposição correta para buscar ao Senhor. A disposição correta para buscar ao Senhor é: Senhor, eu não tenho, eu preciso que o Senhor me dê. Senhor, eu não sou nada, eu preciso que o Senhor seja em mim. Senhor, eu estou completamente vazio e eu preciso que o Senhor me encha. Muito contrário, muito diferente, meu irmão e minha irmã, daquela pessoa que não tem essa disposição, que é uma pessoa orgulhosa de espírito, que acha que por sua religiosidade, por suas obras, por suas práticas, não precisa mais da graça ou da misericórdia divina. Ser pobre de espírito é ter a disposição correta de coração, é ter um coração humilde que conhece a si mesmo. Um coração humilde. Ser pobre, ser humilde de espírito é entender quem nós somos.
É entender como é o nosso coração, é entender quais são as nossas limitações, quais são os nossos pecados, é perceber de que nós temos pecado e que precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Alguém humilde de espírito vê os temperamentos maus que brotam do coração. Alguém pobre de espírito percebe no seu próprio coração, muitas vezes, o orgulho, a arrogância de espírito, a inclinação de pensar em si mesmo, de sermos egoístas em momentos de tanta dificuldade. Alguém que é humilde de espírito se olha no espelho e percebe quantas vezes a vaidade, o ego entra no nosso coração, como quantas vezes nós desejamos ser reconhecidos mais pelas pessoas do que por Deus. Alguém que olha para dentro de si com humildade percebe o ódio, a inveja, o ciúme, a malícia, a ira, a amargura, a animosidade. Alguém que é humilde de espírito olha para si mesmo e percebe os seus erros, e percebe os seus pecados, e percebe as suas limitações. Alguém que é humilde de espírito percebe que de fato o seu coração, a sua vida precisa sempre, cada dia e constantemente da graça de Deus. Alguém humilde de espírito sabe que é completamente dependente do Senhor e nunca, jamais dependente apenas de si mesmo. Alguém que é pobre de espírito, que é humilde de espírito, percebe o quão é impotente frente às realidades da vida e o quão Deus é grande frente às circunstâncias que aparecem a nós. Nós realmente percebemos, quando nós somos pobres de espírito, como cada dia nós precisamos renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas maldades, renunciar aos nossos pecados, renunciar àquilo que de mal brota no nosso coração. Esse é alguém pobre de espírito, é alguém que sabe quem é. É alguém que sabe da sua real situação, da sua real condição que precisa cada dia da graça de Deus, que precisa cada dia da misericórdia de Deus, que não é nada sem essa misericórdia e sem essa graça, meus irmãos e minhas irmãs. É aqui onde o orgulho acaba e a pobreza de espírito nasce. É aqui onde toda a nossa moralidade, tudo aquilo que nós achamos que podemos fazer por nós mesmos, todo o nosso senso de justiça própria acaba. E a humildade, a pobreza de espírito nasce. É aqui que o cristianismo começa. O cristianismo verdadeiro começa no momento em que nós percebemos que nós não somos o suficiente. O cristianismo começa, a fé cristã começa quando nós olhamos para nós mesmos a cada dia e percebemos, nós não somos suficiente. Nós não somos suficientemente bons para lidar com as circunstâncias ao nosso redor. Nós não somos suficientemente bons para operar a nossa salvação. Nós não somos suficientemente bons em nós mesmos para que de fato possamos fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Isso é pobreza de espírito. E é isso que nós precisamos ter a cada dia, meu irmão e minha irmã. Essa humildade de espírito não significa que você vai cair em pecados assombrosos, ou que você que já tem uma caminhada de fé cristã vai precisar viver uma experiência diferente. Agora não é nada disso. Ser pobre de espírito se aplica tanto a cristãos que estão começando agora, como a cristãos que já estão há muito tempo na fé e que precisam a cada dia se lembrar de que nós não somos nada sem Deus, de que nós precisamos a cada dia da graça de Deus. Tem uma música muito bonita e que a gente cantou esses tempos na igreja, que a parte final dela diz: e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. E todas as vezes que nós cantamos essa música, nós que somos pobres em espírito e que reconhecemos essa realidade, nós dizemos verdadeiramente, eu nada sou sem o Senhor. Verdadeiramente, eu perdido estou sem o Senhor. Independentemente se eu tenho 1 ano, 10, 30 ou 300 anos de convertido, nós precisamos do Senhor a cada dia. Nós precisamos da graça de Deus a cada dia. Isso é ser pobre de espírito. Mas, meu irmão e minha irmã,
A bem-aventurança não consiste apenas em ser pobre de espírito. A bem-aventurança consiste em viver o versículo inteiro. E o versículo inteiro nos diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Aleluia! Alguém que tem essa disposição do coração, alguém que entende que nada é sem Jesus, que perdido está sem Jesus, vai ter como recompensa, vai ter como felicidade o reino dos céus. E onde está o reino dos céus? Jesus disse, ele está entre vocês ou dentro de vocês. Meu irmão e minha irmã, o reino de Deus já foi inaugurado no seu coração e no meu coração. O reino de Deus, quando nós temos essa convicção da nossa pobreza de espírito, através do Espírito Santo de Deus no nosso coração, é inaugurado o reino de Deus no meu coração. Jesus já está habitando no coração de cada um, de cada uma, que se reconhece como pobre de espírito. Em outro versículo, a Bíblia nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. O que é essa justiça, meus irmãos e minhas irmãs? A justiça do reino de Deus em nós é a justiça da vida de Deus em nós, da mente de Cristo, da imagem de Deus. Alguém que é pobre de espírito e reconhece as suas limitações está apto para receber a vida de Deus no seu coração, para receber a mente de Cristo, para receber a imagem de Deus restaurada no seu coração. A justiça de Deus em nossas vidas, operada na cruz do Calvário, inaugura o reino de Deus no nosso coração e traz para dentro de nós a vida de Deus e traz para dentro de nós a disposição de Cristo, e traz para dentro de nós, meus irmãos e minhas irmãs, algo que só Jesus pode fazer, que é a restauração da comunhão, da imagem e semelhança de Deus. O reino de Deus também é paz, é serenidade, é calma em quem descansa no sangue de Cristo, sem dúvida de aceitação ou medo. Quem é pobre de espírito e recebe no seu coração o reino de Deus, sabe que é pobre de espírito, mas é rico da graça de Deus. Sabe que é pobre de espírito, mas que pelo sangue de Cristo Jesus foi aceito pelo Senhor, foi comprado pelo Senhor, foi lavado e remido por esse Senhor maravilhoso e, portanto, descansa. Descansa na graça e na misericórdia de Deus. E, por fim, justiça, paz e alegria. A alegria da salvação, da redenção, da herança garantida. Alegria no espírito, meu irmão. A alegria da salvação significa nós, de fato, termos essa alegria pela vida de Deus em nós, dessa alegria de desfrutar da presença de Deus, dessa alegria do reino de Deus inaugurado em nossos corações. A gente já falou em algumas pregações sobre ladrões de alegria, mas tem um ladrão de alegria que pode roubar essa alegria da salvação: o pecado. O salmista vai dizer, no salmo de confissão bem famoso, o Salmo 52, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Quando nós pecamos, meu irmão e minha irmã, e nós não confessamos, a alegria da salvação vai se afastando de nós. Mas quando nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos nossas limitações, estamos atentos à nossa pobreza de espírito, atentos à nossa necessidade, nós rapidamente confessamos e o Senhor restitui em nós a alegria da salvação, que só Ele pode operar. Portanto, nessa noite, o convite do Senhor para cada um de nós é: 1. Reconheça a pobreza de espírito, a humildade de espírito. Seja humilde em espírito. Aquele que é humilde em espírito está sempre vigilante, atento, está sempre percebendo e aprendendo mais das palavras porque sabe que precisa melhorar. Sabe que a cada dia precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida, se recusa a se afastar do Senhor porque sabe que apenas a proximidade dele pode mantê-lo no caminho certo. E entenda e se lembre a cada dia que o reino de Deus é seu, que o reino de Deus ele será inaugurado de fato, completamente, na volta de Jesus Cristo, que o reino de Deus se estabelecerá completamente, mas até lá, o reino de Deus começa quando Jesus começa a ser rei dentro do nosso coração. O reino de Deus começa quando Jesus começa a reinar na nossa família. O reino de Deus começa quando Jesus começa de fato a ser rei na nossa igreja, a ser rei em todas as nossas atitudes. Bem-aventurado quem é humilde de espírito, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Quem reconhece a sua dependência,
Aceita ter Jesus como rei. Quem não reconhece a sua dependência, a sua limitação, não entende que precisa de um rei. E que nessa noite nós possamos reconhecer a nossa total e inquestionável dependência do Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite, ó Pai, humildemente nos aproximar de Ti. Humildemente declarar, ó Deus, nós nada somos sem o Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor encha o nosso coração de humildade, que o Senhor encha o nosso coração, ó Pai, de humildade de espírito. Não, Senhor, de uma autodepreciação que muitas vezes só esconde, Senhor, uma falsa modéstia. Não, Senhor, mas nós queremos verdadeiramente reconhecer, nessa noite, nós nada somos sem Ti. Nós estamos completamente perdidos e perdidas sem o Senhor, ó Pai. Ah, Senhor, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos, ó Deus, o tanto que o Senhor ainda precisa nos transformar, nós pedimos, ó Deus, reine em nosso coração. Nós queremos o reino de Deus nos nossos corações, nós queremos o reino de Deus nas nossas mentes, nós queremos o reino de Deus em nossas atitudes. Nós declaramos, ó Deus, seja rei em nossas vidas, seja rei nos nossos corações, seja rei, ó Pai, sobre todas as circunstâncias, até que o Senhor volte e o seu reino se inaugure completamente, ó Deus. Nós queremos viver, pelo menos em parte, o teu reinado nas nossas vidas, ó Deus. Ah, Senhor, nessa noite nós declaramos: nada somos sem o Senhor, perdidos estamos sem o Senhor. E é por isso que te pedimos, ó Deus, fique conosco, esteja conosco, guie cada passo que nós formos dar, ó Deus. Não nos deixe nos afastar da tua presença, não nos deixe, ó Deus, não nos aproximarmos do Senhor. Pelo contrário, a cada dia nós queremos estar aos teus pés e rendidos à tua soberana vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Que palavra poderosa. Amém. Nós te avisamos que Deus providenciaria Amém. o fortalecimento do céu para você viver a vida, apesar de toda e qualquer circunstância. Nós, nesse momento, nós não teremos o momento do nosso chat, porque, como nós dissemos, isso é uma gravação. Mas Deus é tão perfeito que Ele providenciou essa graça de mesmo assim nós orarmos juntos. Amém. Creia que Deus agendou esse momento com você. Amém. Creia que Deus preparou esse momento para você. Creia que o Espírito Santo sabe exatamente o que você está passando. E Ele tem o melhor para poder te oferecer. Por isso nós podemos orar ao Senhor e bendizer o nome dEle, orar essa palavra, ministrar essa palavra, ruminar essa palavra, viver essa palavra e sair ao mundo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou bem-aventurado, bem-aventurada por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor. Vamos orar? Amém. Queria convidar você aí na sua casa, fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor. Você pode, nesse instante, colocar o seu pedido de oração ao Senhor, Sim. apresentando a sua dificuldade, seu clamor, pedindo ao Senhor aquilo que realmente você precisa e pedindo principalmente que o Senhor sonde o seu coração. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente por esta palavra que falou aos nossos corações, Amém, esta Jesus. palavra, Deus, que aqueceu o nosso coração. Glória, glória. Obrigado, Deus, pela vida da pastora Débora. Obrigada, Deus. Obrigado pela vida do pastor Lucas. Amém. Por este Jesus. casal, Deus, maravilhoso, abençoador. Obrigado porque esta palavra encontrou o nosso coração e que traga paz, que traga crescimento. Apresentamos ao Senhor cada vida que está participando desta live, cada pedido de oração, Senhor, feito, seja pelo coração, pelo chat, que o Senhor abençoe, Pai, cada vida. Sim, Jesus. Há famílias necessitadas, há pessoas precisando, ó Pai, de uma cura, precisando, ó Pai, de uma porta de emprego, precisando, ó Pai, de um encaminhamento na sua vida, que o Senhor intervenha, Senhor, seja na saúde, seja na área financeira, seja em toda e qualquer circunstância, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas, porque nós cremos nisso.
O Senhor é um Deus poderoso e pode nos alcançar, pode nos abençoar. Nós agradecemos a Ti por isso, louvamos ao Senhor por isso, bendizendo, Deus, e agradecendo pelo Teu santo e doce nome. Nós oramos, intercedendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, que Deus abençoe você, né? Nós estamos com saudades. Verdade, muitas saudades. Muitas saudades de vocês. Em breve nós estaremos fisicamente com vocês, né? Falta pouco para as nossas férias terminarem. Orem por nós. Nós precisamos muito do descanso. Precisamos muito refazer as nossas forças. E debaixo dessa orientação de Deus, de que nós, como seres humanos, precisamos descansar, nós estamos agora no nosso retiro, né? Estamos descansando, nos preparando para voltar animados, porque a seara do Senhor é grande, Deus tem grandes planos para nós, então ore por nós, em nome de Jesus, né? Ore por nós. Exatamente, ore por nós, porque certamente nós estamos nesse momento intercedendo pela vida de cada um de vocês. O nosso descanso é para refazer as nossas forças em Deus, Amém. Os nossos planos em Deus, e aguarde, vem muita novidade boa por aí. Amém. Gente, então feche os seus olhos, nós vamos receber a bênção do Senhor e nos despedir debaixo dessa paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce e preciosa consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês e em breve a gente se encontra, em nome de Jesus. Tchau. Tchau, gente, até breve. Eu vivo pela fé.